Bom, pessoal, vamos começar mais uma aula. Nossa quinta aula de HTML de desenvolvimento web e fundamentos do HTML. Hoje a gente vai ver um assunto muito bacana, tá? E muito importante também. Parece até que vocês vão perceber que é uma coisa que parece que vocês não vão usar, tá? Isso que eu vou explicar hoje, mas é muito importante porque vocês já viram muita coisa disso na internet quando vocês vão navegar na internet fazendo algumas coisas. E se vocês pretendem avançar um pouco mais no desenvolvimento web, é necessário saber sobre esse assunto que eu vou tratar hoje, que é formulários. Então, os formulários tem um grupo de tags bem específico, tá, para trabalhar com formulários. Esses formulários são utilizados, na maioria das vezes, para poder pegar informação, coletar informação de navegadores da internet, de usuários da internet. Por exemplo, quando você vai criar a sua conta no e-mail, você tem que fazer um cadastro, não tem? Você põe lá seu nome, você põe seus dados, um e-mail para recuperar caso você perca sua senha, e preenche aqueles campos que ele aparece ali. Aquilo lá nada mais é do que um formulário HTML. Então, aqui tem alguns exemplos de formulário. Tá? Normalmente, esse formulário, quando você vai enviar esses dados, existe uma outra página, tá, lá no servidor, com outro tipo de linguagem, que não é HTML, que vai receber essas informações e vai processar essas informações para armazenar elas em algum banco de dados. Então, por isso que parece que vocês não vão utilizar, porque só com HTML não dá para utilizar formulários. Até dá, mas você não vê uma lógica em utilizar uma ferramenta de capturar informação se você não vai conseguir armazenar essa informação em algum lugar. Entende? Tem curso superior na área de sistemas de informação, que são sistemas para gerenciar informação, como, por exemplo, um sistema de gestão acadêmica, onde vai controlar os alunos, as turmas, os professores, os cursos, as disciplinas, as notas, as frequências. Tudo isso são o quê? São informações que os professores, os alunos vão armazenando ali numa base de dados e depois é possível tirar relatórios disso. Esse é um tipo de sistemas de informação. A maioria dos sistemas de informações hoje, eles estão se utilizando sistemas web. Os sistemas web são o quê? São sistemas onde usa-se o HTML para criar toda e qualquer interface com o usuário, seja um formulário, seja um relatório, uma página que vai exibir alguma informação para ele. Só que lá atrás, tá, existe uma outra linguagem para receber informação e buscar informação no banco quando necessário. Quando ele recebe a informação, ele vai guardar essa informação na base de dados. Eu peguei dois exemplos aqui de formulários, só para vocês terem uma noção. Vocês já viram algumas coisas disso na internet, eu tenho certeza que já viram. Mas veja esses dois formulários. Ó. No exemplo 1, eu tenho um formulário que tem lá um campo para nome completo, data de nascimento, telefone, endereço completo, aí vem rua, número, bairro e o e-mail. E tem uma opção lá de enviar e limpar dados. Em seguida, tem um exemplo 2. Basicamente, é feito da mesma forma, com os mesmos recursos, tá? Então, eu tenho lá separação ali, ó, dados pessoais, então, nome, endereço, cidade, estado, dados profissionais, ó, natureza do cargo, gerência, financeira, recepção, administrativo, jurídico, área de interesse, computação, biologia, meio ambiente, engenharia, história. Digita ali um mini currículo nessa área grande, veja que é um campo diferente desses campos aqui, e tem também um botão de enviar e outro botão para limpar. É lógico que claramente dá para ver que esse segundo exemplo está melhor organizado do que o primeiro, né? Esse primeiro está uma bagunça, está totalmente bagunçado. Esse é o tipo de coisa que vocês vão fazer
tá? No início, e vocês vão falar, nossa, mas esse meu formulário está muito bagunçado. Uma coisa, um detalhe importante também, tá? Para reforçar nesses dois exemplos. No primeiro exemplo, eu só tenho campos para digitar informação. No segundo exemplo, eu já tenho um lugar para selecionar alguma coisa, para marcar um chequezinho. Lá o estado, por exemplo, tem uma caixa de seleção, que está vendo aquela setinha que aparece aqui, ó. Quando eu clico aqui do lado, ele aparece mais opções para mim. Então, eu tenho uma estrutura com outros recursos, mais recursos do que esse exemplo primeiro. Tá? Esse primeiro exemplo aqui é bem simplesão, só tem um tipo de campo utilizado, um tipo de recurso, e os botões para enviar e limpar. Esse aqui está bem mais completo, tem bem mais recursos. Os formulários que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai ver, a ideia é que vocês consigam fazer algumas coisas parecidas com isso daqui, tá? Quando a gente finalizar. Vamos avançar então? Olha, esse aqui é o exemplo, tá? O primeiro exemplo de um formulário. A gente já vai lá para a prática para poder colocar esse exemplo aqui para funcionar. Abram lá o PDF, abram o nosso querido VS Code e vamos para a prática. Deixa eu abrir meu PDF primeiro. Eu vou projetar aqui a minha tela também, para que vocês consigam visualizar. Vamos lá. Compartilhando a minha tela. Bom, o PDF da aula de hoje, está aqui o exemplo que a gente, os dois exemplos que a gente viu. E esse aqui é o código de modelo do nosso primeiro exemplo aqui de formulário. Eu vou copiar esse código, vou levar para o VS Code. No VS Code, já está aberto aqui da aula passada, eu vou fechar alguns arquivos da aula passada. Nós vamos criar um novo arquivo, tá? Esse arquivo vai ficar aqui na raiz mesmo, então vou clicar nesse New File. O nome desse arquivo vai ser formulário.html. E esse formulário eu vou colar o nosso primeiro exemplo que está lá. Vou clicar com o botão direito, Formate Document, e ele vai formatar para ficar um pouco melhor apresentado. Antes da gente prosseguir, tá? Eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona o formulário. Basicamente, eu tenho uma tag form e a tag /form. E dentro dele eu tenho os meus objetos do formulário. Então, eu tenho um elemento label, que a gente vai estudar hoje também. Tem um elemento input, tá? Do tipo texto. E tenho mais um elemento label e outro elemento input. Eu vou executar esse exemplo aqui, vou dar um salvar, file save, e vou pedir para abrir ele lá no nosso navegador. Vou na pasta aqui, na área de trabalho, onde estão os meus arquivos, curso HTML, procuro lá o formulário, aqui o formulário, e abro. Olha como é que apareceu. Eu vou aumentar para que vocês vejam, tá? Tá bem parecido com aquele primeiro exemplo, lembra disso? Aquele primeiro exemplo bagunçado, olha como é que tá. Não tem problema, tá? Esse exemplo aqui, ele é mais simples, é mais para a gente ver que existe um form e um /form e dentro dele os elementos do formulário. Nós vamos ver cada um desses itens aqui, tá? Esses label, input, coisas de dentro do formulário. E tem mais algumas coisas que a gente vai poder colocar nesse form aqui. Vamos continuar a nossa aula lá. Então, veja só. Vou avançar. Um formulário, tá? Exatamente, especificamente a tag form, aquela primeira tag que está vazia lá, ele tem alguns atributos que a gente pode utilizar. Esses atributos vai falar muito sobre o formulário. Então, por exemplo, se eu botar accept char7
a gente pode especificar um tipo de caracteres específico para ele enviar, como codificação TF8 ou outro tipo de codificação. Coisas que a gente já está usando nos nossos exemplos para poder aparecer o acento, o C cedilha, os caracteres especiais. Uma outra coisa que a gente pode usar é um atributo chamado action. Esse atributo action, ele especifica para onde que os dados vão ser enviados. Normalmente é um arquivo lá no servidor, tá, que vai receber as informações e vai tratar essas informações, vai processar essas informações, salvar no banco de dados, exibir na tela, fazer qualquer outra coisa. Tá? Então, normalmente o action é para dizer para onde eu quero enviar esses dados. Um outro atributo bem legal chama-se autocomplete. Quando a gente utiliza muito a internet, a gente faz cadastro num monte de lugar, né? Então, eu cadastro numa loja virtual, eu faço cadastro no meu provedor de e-mail, eu faço cadastro no banco, tem um monte de lugar que eu tenho que fazer cadastro. E algumas coisas que é incomum nesses cadastros é que os nomes dos campos são os mesmos. Então, por exemplo, onde tem um campo lá chamado nome, eu fui lá preencher isso num formulário, o meu navegador guarda essa informação para as próximas vezes. Então, se eu chegar no outro formulário e também tiver o campo nome, ele pode pegar a última informação que eu gravei, que eu digitei nesse campo, num campo chamado nome, e colocar para mim a informação lá, de forma automática. Só que, com esse atributo aqui, autocomplete, eu posso dizer se ele vai permitir ou não que o navegador complete automaticamente. Tá? Eu só posso usar duas formas aqui, ou ativado ou desativado. Chama-se on ou off. Uma outra coisa é esse enctype. O que significa isso? Quando a gente vai enviar o formulário, essas informações vão trafegar pela internet até chegar no servidor. Então, dependendo do tipo de informação que tem, a gente quer que elas fiquem de uma forma que, se alguém capturar essas informações no meio do caminho, eles não consigam ler o que está ali. É o que a gente chama de encriptar os dados, ou decodificar ou codificar esses dados. E aí ele fala que só é possível fazer isso no método POST. E aí eu já vou falar aqui da próxima propriedade, que é a propriedade method. O que é essa propriedade method? É a propriedade que indica qual é a forma que eu quero utilizar para enviar esses dados. Se eu quero enviar usando o método get ou se eu quero enviar usando o método post. Só existem essas duas, Jota? Só. Por enquanto, são só essas duas formas de enviar. A diferença delas é o seguinte: se eu utilizar o método get, as informações vão passar abertas ali na URL. Tá? Na própria URL elas vão para lá. A gente pode fazer uns testes depois. E se for no método post, elas passam escondidas por trás, não aparece na URL. Mas ainda eu posso, usando o método post, encriptar ou não as minhas informações. Aí depende do nível de segurança das informações que a gente está tratando. Uma outra coisa é o name, que é o nome do formulário. Esse name é usado para várias coisas. Por enquanto, a gente só precisa saber que em várias tags, em vários elementos do HTML, a gente pode usar essa propriedade name aqui. Outra coisa especificamente do formulário, do form, é esse no validate. É se a gente quer ou não que seja validado o formulário antes de ser enviado. Como a gente não vai fazer envios agora, porque a gente não domina outra linguagem que vai receber os dados, né? Por enquanto a gente não vai usar essa propriedade. E algumas outras dessas também não. Rel especifica a relação entre um recurso vinculado e o atual documento, se a gente quiser fazer relação desse documento com algum outro recurso. O target, a gente já até utilizou esse target em alguns momentos nos links, não sei se vocês vão lembrar, né? Lá a gente colocava o underline blank, o underline self, para ele abrir numa nova janela, numa nova aba, ou abrir na própria janela. É a mesma coisa do link, ó.
a gente pode, quando ele enviar os dados, mandar ele abrir enviar esses dados usando uma janela nova também. Ok. Todos esses atributos podem ser utilizados com a tag form aqui. Ó. Eu coloquei um exemplo, tá? Bem simples, para a gente poder ver. Então, ó, no form aqui eu coloco um name, dizendo o meu form, o método que eu quero usar, tá? Botei post, e um autocomplete, que eu coloquei off. Então, por exemplo, se eu vier aqui no próprio documento que a gente já estava, eu posso vir, ó, Ctrl espaço e colocar algumas propriedades. Por exemplo, name, meu form, exatamente o que está lá. Oi? Não está apresentando. Vou apresentar. Foi mal. Vamos voltar lá. Isso. Então, vou voltar aqui, ó. Esse aqui é o nosso documento anterior, tá? Não tem nada. Então, vou deixar ele igual ao último exemplo que eu mostrei para vocês lá. Eu vou acrescentar aqui uma propriedade name, vou botar o meu form. Vou colocar uma propriedade method, olha lá, method. E ó, tem até outro, tem o dialog, tem get, tem post. Vou botar get. E tem o autocomplete. Autocomplete, ó, só tem on e off, tá vendo? Eu vou botar off. Pronto, está exatamente idêntico, tá? Ao nosso exemplo lá. Por enquanto, isso aqui não muda nada. Mas a gente vai fazer o seguinte, vou botar um action aqui, ó. Um action para dizer para onde ele vai enviar. Vou mandar para uma página que não existe, ok? Vou mandar assim, ó, teste, não, vou botar assim, recebe.php. Seria o nome de uma página que poderia receber esses dados aqui. Para eu enviar esses dados, eu vou precisar de um botão para enviar. A gente ainda não viu os botões, mas eu vou acrescentar um botão só para a gente fazer os testes, se vocês conseguirem visualizar algumas coisas, tá? Vai ser um input do tipo submit. E o valor vai ser enviar. Vou botar um botãozinho de enviar agora. Só isso aqui lá no meu formulário, o que, que vai mudar? Ó, aparentemente só apareceu um botão enviar, tá? Vamos fazer um teste? Vou botar aqui, ó. Nome J, sobrenome Costa, e vou clicar em enviar. O que aconteceu? Ele deu um erro aqui dizendo que o arquivo não foi encontrado. Ó. Erro file not found. Mas mesmo não encontrado, a gente consegue visualizar aqui em cima, ó, o caminho para onde ele mandou os dados. Ó. Ele tentou mandar para um arquivo chamado recebe.php, ele passou um nome chamado J e também passou um sobrenome chamado Costa. Viu que as informações foram passadas aqui? Eu vou voltar lá agora, vou voltar no meu formulário e vou mudar o método de get para post. E vou salvar. Antes disso, eu vou botar aqui o autocomplete para on, em vez de off. Vou salvar também. Vamos ver a diferença. Vou atualizar. Não mudou nada, aparentemente. Vou digitar J de novo. Vou digitar Costa de novo. E vou clicar em enviar. Olha o que aconteceu. Ele deu o mesmo erro. Tá? Arquivo not found. Porém, olha na URL. Não aparece mais as informações, estão vendo? Por que que não aparece? Porque agora eu estou usando o método post e não mais o método get. Só essa diferença já faz essa mudança toda aqui. Agora, se eu atualizar aqui, olha o que acontece. Olha lá, só, antes de eu começar a digitar, olha aqui, ó. Tá vendo que apareceu já para mim a opção aqui, J? Eu vou começar a digitar. Olha aqui embaixo, ó. J. E aqui, Costa. Eu nem fiz nada, não digitei nada. Ele completou para mim, porque esses campos eu já tinha preenchido anteriormente. E se eu voltar lá e mudar de novo o autocomplete para off? Vou salvar e
e vou atualizar. Olha aí, ó. Eu clico aqui, já tá vendo que não aparece mais, não me dá mais aquela opção de botar J. Eu tenho que digitar tudo. E aqui também, eu tenho que digitar tudo. Ele não me dá a opção de completar. Então, basicamente, tá? Os recursos o método de envio e autocomplete é isso. O act é para onde ele vai tentar enviar as informações, que a gente também viu, né? Quando eu mandar ele enviar os dados, é para esse lugar que ele vai tentar enviar, ou seja, para onde está no action. Vamos voltar para a nossa apresentação. Vamos que nós temos bastante coisa hoje. Agora eu vou começar a falar dos elementos daquele formulário, tá? Um desses elementos é o label. Esse elemento label, o que ele faz? Para que ele serve? Normalmente ele é usado para colocar como se fosse um rótulo do nosso campo de formulário. Então, se eu tenho um campo nome, então eu tenho um rótulo para o nome, aquele nomezinho que aparece antes do campo de formulário. Então, eu tenho um label aqui para o nome, ó, e tenho um label para o sobrenome. Eu tenho um campo para o nome e um campo para o sobrenome. Uma coisa importante, ó, o valor do atributo for do label deve ser igual ao valor do atributo ID do input. Vamos ver? Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, o atributo for, nesse primeiro label, chama-se nome. Lá no input, eu tenho um ID, desde que eu deixei negrito para vocês poderem ver, que também chama-se nome. Ou seja, esse for relacionado a esse nome, esse label relacionado a esse campo input aqui. O campo sobrenome tem um label que o for chama-se sobrenome e o ID desse input chama-se sobrenome. Uma coisa interessante sobre o label, tá? Muito importante para quem for trabalhar com desenvolvimento web. O label é útil para o pessoal que usa leitor de telas. Quem que usa leitor de telas, vocês sabem? Podem falar ou botar no bate-papo. Quem que usa o leitor de telas? Vocês têm ideia de quem que usa leitor de telas? Não? Os cegos. Normalmente uma pessoa que é cega e está navegando na internet, ela quer acessar sua página, quer entender o que tem lá, ele usa um software que vai fazer uma leitura da sua tela. Então, se você coloca uma tag label antes do formulário, ele vai entender que existe um nome antes do campo de formulário. E esse nome vai ser exibido, vai ser lido para ele lá no leitor de tela. Então, é uma tag muito utilizada para acessibilidade. Tá? É importante. Eu tive um aluno, de aula de uma disciplina de HTML na faculdade, e o aluno era cego. E ele desenvolvia HTML. Inclusive, ele terminou o curso superior e ele está trabalhando com isso, com desenvolvimento web. Eu tenho ele no meu LinkedIn. Depois eu posso até mostrar ele para vocês. Ele trabalha muito com isso. Então, esse código aqui, pessoal, a gente já tem ele lá na nossa última página HTML, tá? Eu não vou precisar copiar e colar para vocês verem. É mais para explicar essa tag label que aparece antes do input, antes do campo aqui, tá bom? Ela vai aparecer em vários outros campos que a gente for utilizar. Agora vamos para o elemento input. Esse elemento input, ele é um dos elementos mais utilizados num formulário HTML. Praticamente todos os formulários têm pelo menos um input, tá? Ou mais da metade dos inputs dos elementos do formulário são inputs. Por isso que tem uma lista enorme aqui de tipos de inputs que você pode utilizar na sua página. Tá? Nem tudo do formulário é input, mas muita coisa, vamos dizer assim, 90% é input. E tem umas tags muito legais aqui, uns tipos muito legais. Tá? O que determina
qual elemento de input que vai ser utilizado? É exatamente o type, ou seja, o tipo. Então, eu tenho um tipo button, que eu posso estar criando um botão no meu campo. Eu tenho um tipo checkbox, que vai aparecer uma caixinha de seleção, que eu posso dar um check nela. Eu tenho um campo do tipo color, esse vocês vão achar muito legal, muito interessante, tá? Que ele abre um quadradinho e quando clica nele abre aquela opção de escolher uma cor, hexadecimal. Eu tenho um campo do tipo date, que também é bem legal, tá? Por quê? Porque você, quando coloca esse tipo de campo, ele aparece um botãozinho que quando clica aparece o calendário para você escolher uma data, em vez de você ter que digitar. Tem um campo do tipo e-mail, tá? Que ele permite que você entre apenas com o e-mail, ou seja, se você for enviar os dados e nesse campo do tipo e-mail não tiver arroba, não tiver ponto, ele não vai aceitar a informação que está lá. Tem um tipo do tipo, outro tipo chamado file, que é utilizado para enviar arquivos para algum lugar. Então, eu posso vir anexar um arquivo e quando eu enviar o formulário, esse arquivo vai junto. Tem um campo do tipo hidden, que é um campo escondido, fica oculto. Vocês podem até pensar, mas um campo HTML, para que eu vou querer um campo que vai ficar escondido, que não vai ser mostrado para os nossos usuários da internet? É bem simples, pessoal. Ele não vai ser exibido porque ele precisa ficar escondido. Às vezes você quer passar alguma informação para o servidor e essa informação não precisa ser mostrada para o usuário. Tem um campo do tipo imagem. O que é esse campo imagem? Image. Esse input do tipo image, ele substitui o botão. Então, aquele botão submit que a gente tem para envio dos dados, em vez de colocar um botão feio, eu posso pegar uma figura, uma imagem, uma setinha com um disquetezinho de salvar e tudo mais que vocês quiserem, e transformar isso num botão. Chama input image. Aí, para isso, eu preciso também ter aquele SRC, lembra que eu digo onde está a imagem? Tem um campo do tipo number, que só aceita números. Tem um campo do tipo password, utilizado para você digitar uma senha. Vocês já viram que quando você vai preencher algum formulário e o campo senha está lá, quando você digita, não aparece o que você digita, aparece aquelas bolinhas? Então, é porque o campo é do tipo password. Tem um campo do tipo radio button, tá? Que é uma bolinha para você selecionar algumas opções. É bem parecido com o checkbox. Uma das diferenças é que o rádio só deixa você selecionar uma opção e o checkbox deixa você selecionar várias opções. Tem um input do tipo range, esse também é muito legal, tá? Que você aparece um negocinho para você arrastar. A gente vai ver os exemplos aqui, tá? Você pode definir um intervalo, que eles chamam de intervalo deslizante, né? Que você arrasta para um lado para o outro, assim. Tem um input do tipo reset. Esse reset é utilizado para limpar todo o formulário, para resetar todo o formulário. Então, se eu preencher o formulário todinho, clicar no reset, ele limpa tudo. E existe um botão, um input submit, que é um botão para enviar os dados. Normalmente, esse tipo de botão, se eu clicar nele, ele vai enviar os dados lá para onde o action diz para enviar. Foi o que a gente fez no exemplo passado, para mostrar para vocês. Um outro input do tipo tel, que é usado para campos para telefone. Um input do tipo text, esse aqui é o padrão. Tá? Se eu não disser qual é o tipo que vai aparecer? Text. Lembra aquele primeiro exemplo de formulário? Tudo é campo text, tudo. Ele não definiu tipo diferente para nada, usou em todos os campos tipo text. E tem também o tipo time, que ele aparece um campozinho para você escolher data, aliás, só hora, minuto, segundos, tá? Você coloca só isso, não tem mais nada, só o horário. Nós temos um exemplo, contendo não todos aqueles exemplos que estão lá, todos os tipos, tá? Mas a grande maioria vai estar aqui. Nós vamos pegar esse exemplo e vamos fazer ele lá
no nosso arquivo de formulário, tá? Vamos sobrepor o que está lá. Então, vamos para o nosso exemplo. Esse exemplo aqui, ó, de tipos de input. Não tem todos os tipos, como eu disse, mas tem bastante para a gente poder visualizar. Vou copiar exatamente e colar em cima desse aqui, tá? Botão direito, Format Documents, e a gente vai ver os exemplos que estão aqui. Quais são os exemplos que eu coloquei para vocês? Ó? O tipo text, tá? Padrão, text. O tipo date. O tipo file. O tipo color. O tipo e-mail. O tipo password. O tipo range e o tipo submit. Vamos ver como é que isso aparece para a gente lá. Vou salvar. E vamos visualizar na página. Olha aí que legal. Ó. O primeiro aqui é o tipo text. Eu apenas vou digitar um texto. Ó. Texto. O tipo date, olha como é que ele aparece, como é legal. Eu posso digitar uma data. Né? Assim como também eu posso apagar essas datas aqui. E vou vir aqui clicar nesse calendáriozinho. Olha o que apareceu. Um calendário que eu posso ir mudando aqui, ou eu posso vir aqui e escolher um ano totalmente diferente desse aqui, um ano muito mais antigo. Pronto, 1975, dezembro, dia 8. Esse é o dia do meu aniversário. Então não esqueçam, dia 8 de dezembro. Bom, escolhi uma data. Eu tenho aqui ó, um campo para arquivo. Veja que quando eu clico aqui, ó, escolher um arquivo, ó, o que ele faz? Abre o meu Windows Explorer, onde eu posso vir procurar aqui algum arquivo e anexar esse arquivo. Veja que já apareceu aqui ó, o nome do arquivo que eu anexei, tá vendo? Olha o que eu falei para vocês do campo Core, ou campo Color. Quando eu clico, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho, que ficou muito grande agora. Olha lá, ó. Olha que legal. Então, vem aqui, escolho uma cor, ó. Tá vendo? E a cor que ficar é a cor que ele vai enviar quando a gente submeter o formulário. Um campo do tipo e-mail. Não existe esse e-mail, né? Olha o campo do tipo senha, ó. Vou digitar minha senha para vocês verem. Todo mundo viu minha senha? Viu aí? Olha como é que aparece. Esse é o campo do tipo senha. E esse é o range, ó. Olha que legal. Ele define um range, 100%, 50%, 80%, 20%. Determina um range. Depois de tudo isso, eu tenho o botão limpar e tenho o botão enviar. O botão limpar faz o quê? Limpou tudo, ó. Tirou tudo. Viu que zerou? Vou ter que digitar tudo de novo. Olha que legal. Então, o botão reset é para isso. O botão, os outros botões os outros inputs que a gente já viu, já estão aqui, ó. Muito usado, tá? Tipo senha, tipo e-mail, file, os tipo date, ó, vou botar a data de nascimento, data de cadastro. E quando enviar, foi. Para onde que foi, Jota? Vamos ver, né? Não foi para lugar nenhum, né? Que a gente tirou o action de lá. Ó. Na verdade, esse exemplo não tinha o action, né? Então, ele mandou como se fosse para ele mesmo, ele já vai mandar limpando os dados. Ok. Vamos voltar para a nossa apresentação. Viram a quantidade de campos de formulário que a gente tem? São muitos exemplos, são muitos modelos a seguir. Aí vocês podem falar assim, Jota, como é que eu vou fazer para testar aqueles outros que você não mostrou? Tá? Alguns eu vou mostrar aqui hoje ainda, que eles estão à parte, porque eles são muito importantes.
Aí eles aparecem de um jeito totalmente diferente. E aí eu botei para poder explicar para vocês separadamente. Esses que eu coloquei aqui são alguns que eu acho interessante que vocês podem estar utilizando quando vocês estiverem trabalhando com formulários. Então, eu coloquei para poder mostrar para vocês como que aparece isso. O que é importante reforçar nesse exemplo? Tá? O que muda de um input para o outro? Somente o type. Type text, type date, type file, type color, type email, type password, type range e type submit. E ainda tem o type reset para limpar. Um outro detalhe importante. Por exemplo, o input do tipo reset e do tipo submit, eles não têm nome. Tá vendo que eu não coloquei nome? Não tem name. Essa propriedade name aqui, elas não têm. Também não tem label. Por quê? Porque não são campos, né? Eles são botões. É um botão de reset e um botão para submeter os dados, ou seja, enviar. Mas eles têm um atributo que não tem nos outros inputs, que é o atributo value. E o que tiver dentro do atributo value é o que vai aparecer dentro do botão. Viu que interessante? Isso é importante, tá? Vamos para o próximo. Esse aqui agora é o famoso botão de rádio, ou mais conhecido como radio button. Esses radio buttons são utilizados para quê? Eles definem algumas opções, né? Mas, porém, o usuário só vai poder escolher uma opção. Ele não deixa de escolher mais de uma, a não ser que faça parte de um grupo de rádio diferente. Por exemplo, aqui, o que define um grupo de rádio? Todos os inputs têm que ter o mesmo name. Então, por exemplo, o input do tipo rádio, que o name é language. O valor é o quê? HTML. O nome é linguagem. Então, eu tenho outro input rádio, que o nome também é linguagem, mas o value é CSS. Tem um outro input rádio, que o name também é linguagem, só que o value é JavaScript. E eu tenho que colocar os labels também. Um outro detalhe importante. O label, no caso do Radio Button, ele fica depois do input, não antes do input, como nos outros campos. Vamos pegar esse exemplo para a gente executar lá e ver como é que isso vai aparecer para a gente lá na página HTML. Então, eu tenho aqui, esse é o checkbox, esse é o Radio Button. Vamos copiar esse código do Radio Button. Vou fazer todos no mesmo campo, na mesma página de formulário, tá? Vou mandar ele formatar para a gente ver mais bonitinho. E veja como é que vai aparecer. Ele tem aqui um parágrafo que diz: escolha a sua linguagem favorita da web. E tem os inputs. Input e tem o label. Input, label, input, label, input, label. Todos são do tipo rádio. E todos têm o mesmo name. Name linguagem, name linguagem, name linguagem. Isso aqui é que é importante saber, porque se tiver o mesmo name, fazem parte do mesmo grupo de Radio Button. O que vai fazer é garantido que ele só vai deixar de selecionar uma das opções. Por isso que a escolha é a sua linguagem favorita. Vamos salvar e ver como é que isso vai aparecer lá para a gente. Olha aí como é que apareceu. Escolha a sua linguagem favorita. Se eu botar HTML, ok. Se eu marcar CSS, olha o que aconteceu. Ele tirou a marcação do HTML. Se eu marcar JavaScript, ele tirou a marcação do CSS. Então, eu só posso marcar uma das opções. Eu não posso marcar mais de uma dessas opções aqui. Ok? Esse é o Radio Button. Ele aparece uma bolinha e aquele que está marcado, a bolinha fica preenchida. Tá ok? Já viram esse campo em algum
lugar de formulário que vocês tenham preenchido aí na internet. Se já, agora vocês já sabem que eles usam um campo input do tipo rádio. Vamos agora para o botão de check, ou seja, um input do tipo checkbox. É uma coisa muito parecida com o nosso radio button, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Qual é a diferença? Em vez de aparecer uma bolinha, ele vai aparecer um check. E em vez de deixar eu selecionar apenas uma opção, eu posso marcar mais de uma opção, quantas eu quiser, inclusive. Inclusive, se eu quiser, eu posso não marcar nenhuma. Tá? Esse é o nosso querido checkbox. Veja que a diferença, ó, esse aqui está exatamente idêntico ao formulário anterior. Quais são as diferenças? Ó? Escolha suas linguagens favoritas, ou seja, mais de uma. E outra, o type agora é checkbox. Ó, type checkbox, type checkbox. O name é o mesmo, ó, name linguagem, name linguagem, name linguagem. Veja que é a mesma coisa. Vamos ver o que vai mudar no nosso formulário quando eu tiro de checkbox ou de radio button, de radio para checkbox. Eu vou trabalhar exatamente nesse aqui. Ó. Em vez de rádio, eu vou apagar e vou colocar checkbox. Em vez de input rádio, checkbox. Em vez de input rádio, checkbox. Eu vou também mudar o título aqui. Vou salvar. Escolha suas linguagens favoritas da web. Aqui vou salvar. E vamos ver como é que isso vai aparecer agora para a gente lá no nosso exemplo. Vejam que de cara a bolinha virou um quadradinho. Conseguem ver isso, né? Então eu posso vir aqui marcar o HTML. Outra coisa, ó, quando eu marco, ele aparece um checkzinho. Agora eu vou falar, olha, eu gosto de HTML, gosto de JavaScript e gosto de CSS também. Vejam que eu marquei as 3 opções. Ó. E no tipo rádio, eu só posso selecionar uma opção. O checkbox, mais de uma. A pequena mudança é essa, tá? Quando a gente submeter as informações para frente, o rádio vai passar todas, o checkbox vai passar todas, e o rádio só vai passar uma das escolhas que o usuário fez. Para cada uma, tem uma utilidade específica. Para cada uma delas, a gente tem uma utilidade específica. Vamos fazer um intervalo agora. É mais ou menos aí 5 para as 9. Às 9 horas a gente está de volta. E a gente vai começar o retorno nesse elemento select aqui. Depois que a gente chegar mais para o final, a gente vai fazer um formuláriozinho bem completo e vocês vão ter um exercício para fazer, um outro desafio para vocês fazerem para a próxima aula. Beleza? Vamos fazer o intervalo e daqui a pouco, daqui a 5 minutinhos, a gente volta. Então, vamos voltar agora falando do elemento select. Esse elemento select é aquela caixa de seleção que aparece no formulário. Igual estava naquele modelo que eu mostrei no exemplo 2, lá quando eu mostrei os 2 exemplos de formulário, que tem um estado e aparecia São Paulo e uma setinha que tinha para baixo. Então, aquilo lá é um campo do tipo select. O campo do tipo select, ele normalmente define uma lista, tá? A gente chama de lista suspensa. E cada elemento da lista a gente chama de option. Então, cada opção aqui é uma opção que o usuário vai poder selecionar no campo select. Por padrão, o primeiro item da lista é a que fica selecionado. Se a gente quiser definir previamente uma opção, que uma opção dessas fique selecionada, eu tenho que escrever o atributo selected na opção que eu quiser.
tá? No option que eu quiser deixar selecionado. Vamos fazer esse exemplo lá, exemplo de select, para vocês verem como é que isso aparece no formulário. Então, vamos pegar aqui, ó, o código do exemplo do select, copiar. Vamos para o nosso formulário HTML. Vou mandar ele formatar para ficar mais bonitinho. E olha como é que aparece, ó. Então, eu tenho um label para o select, ó, um for igual ao ID, tá vendo? De marca. Tem o nome select, o atributo ID, atributo nome, que é a marca. E tem os meus options aqui embaixo, ó, dentro, entre select barra select. Cada option vai ser uma opção que pode aparecer para o usuário selecionar. Quando ele selecionar, o valor que vai ser enviado na opção que ele selecionar é esse valor que está aqui dentro. Nem sempre o valor que está aqui é igual ao valor que está aqui. Tá? O que está entre option e barra option, aqui, é o que vai ser exibido para o usuário lá que está navegando na página. E o valor que está aqui é o que vai ser passado quando ele submeter esse formulário, tá? Quando ele enviar esse formulário para frente. Vamos salvar aqui e ver isso funcionando lá no navegador. Olha aí, ó. Escolha uma marca de carro. Tá vendo a setinha aqui do lado? Cliquei, ó. As opções que apareceram para mim. Se eu selecionar Toyota, pronto, selecionei Toyota. É a última que estava lá para selecionar, já está selecionada. Não mudo mais. Se eu der o F5, o que vai acontecer? Ele volta para a primeira, que era a Honda, que estava lá pré-selecionada. Vamos fazer algumas mudanças nesse select aqui. Quando vocês forem mexer com select, o que é o ideal? Já que a primeira opção é sempre a que vai estar selecionada, o que a gente faz? A gente costuma deixar a primeira assim, ó, o valor vazio, e em vez de escrever o nome, a gente coloca assim, ó, selecione, 3 pontinhos. Só isso. Olha o que vai acontecer. Vou salvar e vou atualizar. Agora vai aparecer assim, ó, selecione 3 pontinhos e ele vai ter que selecionar uma das opções que está embaixo. Fiat. Pronto. Está selecionado. Renault. Selecionei. Eu não entendi. O que tem que fazer? Como assim? O que tem que fazer? Eu não entendi como que deixa assim. Tá, vamos lá. Eu acrescentei um option a mais aqui, ó. Mudei o valor desse option para vazio e escrevi a palavra selecione aqui entre o option e barra option. Aí apareceu isso lá. Tá? Apareceu aquela primeira opção, selecione aqui, ó. Atualizei, selecione. Tem mais uma coisa que a gente vai fazer. Ele disse o seguinte lá, tá? Na nossa apresentação lá. Se eu quiser, tá? Que seja pré-selecionada alguma das opções, eu tenho que adicionar o atributo selected na opção que eu quero que fique pré-selecionada. Então, vamos supor que seja o seguinte, olha, eu sou fã da Toyota. Então, quando ele carregar esse formulário lá no select da marca dos carros, eu quero que ele venha selecionado já, pré-selecionado, essa opção do Toyota. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui ó, no final, depois do value, e coloco selected. Só essa palavrinha, selected. Vou salvar. Olha o que vai acontecer, hein? Veja que não tem nenhum selecionado, certo? E quando a gente estava atualizando, mesmo depois que eu selecionasse, quando a gente estava atualizando, ele voltava para o selecione. Lembra disso? Eu vou deixar selecionado o Renault e vou atualizar aqui. Ó. Olha quem que veio pré-selecionado. Toyota. Por quê? Porque ele tem a palavrinha selected logo depois do valor aqui, dentro do option. Se a gente quiser vir aqui com o botão direito e pedir para exibir o código fonte, ele também mostra tá, o selected aqui para mim.
Esse é do navegador mesmo. Legal, né? Parece uma coisa boba quando é solta assim, mas dentro de um campo, dentro de um formulário, a gente tem muitas opções de trabalhar com o campo do tipo select, tá? Vocês mesmos já usaram, preencheram formulários que têm esse tipo de recurso dentro do formulário. Vamos lá voltar para a nossa apresentação. Esse é um outro campo, que é um text area, e é um dos campos bastante usados também, e é um dos campos que tinha naquele exemplo que eu mostrei para vocês, aquele exemplo que estava mais organizado. Normalmente, ele é um campo bem maior do que o campo text, tá? Aquele input text. O input text é um que fica numa linha só. E o text area, normalmente, é uma área maior para você escrever um texto maior, até uma frase, um parágrafo, 2 parágrafos inteiros, se você quiser escrever, você pode escrever. E aí nós temos aqui dois atributos importantíssimos para o text area, o atributo rows e o atributo calls. O atributo rows vai determinar quantas linhas ficarão visíveis de texto. Tá? Até quantas linhas vai ficar visível para escrever o texto. E o atributo calls, até quantas colunas vai ficar visível do texto. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui uma text area que a gente chamou de mensagem, que vai ter 10 linhas e 30 colunas. O que é isso? 10 linhas de espaço e 30 caracteres de coluna de espaço. Vamos executar esse exemplo aqui para ver como é que isso aparece lá também. Então, text area. Vamos copiar só o exemplo. Vamos colar o nosso formulário.html. Vou pedir para formatar. Olha como é que isso aparece, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o meu texto e o meu text area. Esse text area, tá? Normalmente você deixa vazio. Esse escreva o texto aqui é só para saber que tem alguma coisa. Mas o que você escrever aqui dentro já vai ficar preenchido dentro do campo. Já vai aparecer preenchido dentro do campo. Por isso que normalmente a gente deixa vazio. A gente usa um outro recurso para poder mostrar um conteúdo dentro. Mas vamos lá, vou salvar. E a gente vai ver como é que isso vai funcionar lá. Olha aí, ó. Escreva o texto aqui, ó. Olha que legal. O que é interessante disso aqui? Eu vou botar um zero aqui, ó. Zero. O zoom não está indo. Ctrl menos, tá? Ctrl 0 era para funcionar. Tá aí. Esse é o tamanho real, tá? Então, eu botei aqui, ó, escreva seu texto aqui, tal, tal, tal. O campo text area tem uma coisa que é interessante. Então, por exemplo, eu estou mostrando aqui 30 colunas, tá? E 10 linhas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo onde o cursor está agora? Ó, piscando exatamente na linha 10. Se eu der um Enter, ele vai criar uma barra de rolagem. Ó. Não é que ele... Deixa eu aumentar para vocês verem. Não é que ele não vai deixar eu preencher mais de 10 linhas. É só porque ele só vai mostrar 10 linhas. Então, se eu coloquei 11, a primeira linha não vai ser exibida. Se eu colocar 12, as duas primeiras não serão exibidas, porque vai ter uma barra de rolagem aqui. Só que tem uma coisa interessante desse tipo de objeto do formulário, de elemento do formulário. É que eu posso vir aqui e aumentar, tanto que eu quiser. Ó. Olha aí. Ó. Viram que legal? E agora eu posso escrever o meu texto inteiro aqui, que ele vai aceitar, tá? Colocar o meu texto com quantas linhas eu quiser,
Só que aqui ele só vai aceitar texto corrido, ele não vai aceitar o quê? Imagem, nem nada do tipo, é só para escrever texto mesmo. Esse tipo de campo tem ele lá naquele modelo de formulário que eu mostrei para vocês logo em seguida, logo no início da apresentação sobre formulário. Então, por exemplo, às vezes você tem uma mensagem que quer colocar, é esse tipo de campo que você utiliza. Ok, vamos voltar. Última coisa que a gente vai ver de objetos de formulário, que é uma das coisas também muito interessantes. É o elemento fieldSet e o elemento legend. Eles são já usados juntos, tá? O elemento fieldSet ele é usado para agrupar objetos do nosso formulário e para organizar também o formulário. Ele estava sendo usado lá naquele primeiro exemplo, quer dizer, no exemplo 2 lá do início da aula de formulários. O fieldSet cria uma espécie de caixa onde você coloca os elementos dentro dele. Normalmente inicia com fieldSet e termina com /fieldSet. Tudo que tiver dentro desse fieldSet e /fieldSet vai estar dentro de um mesmo agrupamento, ou seja, dentro de uma mesma caixinha. E o legend é usado para criar uma legenda para o fieldSet. Então, quando eu ponho aqui o legend, tá? Esse vai ser a legenda do fieldSet. A gente vai fazer os dois testes, tá? O com e sem legenda, tudo bem? Eu vou pegar esse exemplo aqui para a gente poder visualizar como é que isso vai aparecer. Ctrl+V, vou mandar ele formatar o documento. Então, veja só. Inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse legend aqui para vocês verem sem legenda, tá? É possível usar sem legenda, Jota? Sim, é possível usar sem legenda. Vou salvar. Já salvei, eu acredito. Já salvei. E vou visualizar isso, como vai ficar. Olha aí, ó. Vejam que eu tenho os dois campos de formulário aqui, tá? Os dois que estão lá, eu tenho um campo text para nome, um campo text para sobrenome. Então, tá os dois aqui. Porém, ele tem uma caixa aqui em volta, ó. Um quadrado. Sem legenda. Vamos colocar a legenda? Vamos ver agora com legenda como é que vai aparecer. Eu abri um Enter aqui logo abaixo do fieldSet. Isso normalmente é colocado logo depois do fieldSet, tá? Aí eu ponho legend. E qual é a legenda desse agrupamento de campos que está aqui? Vou salvar. E vamos visualizar lá. O que, que vai mudar? Olha o que, que mudou. Ó. Exatamente na linha, ó, da caixa, aparece a legenda. Dados pessoais. Dessa forma, a gente consegue organizar melhor o nosso formulário. Tá? Vamos pensar aqui. Eu poderia criar vários fieldSets, tá? Vamos pegar esse aqui, deixar esse e vamos colocar outras coisas aqui. Por exemplo, vou pegar um outro exemplo lá do que a gente usou do checkbox, ó. Vou pegar só esse P aqui, ó. Um pedaço de código e vamos fazer aqui, ó, fieldSet, /fieldSet. Entre o fieldSet e o /fieldSet, nós vamos pôr uma legenda, legend, e vamos colocar aqui, ó, preferências. Preferências, dois pontos. E logo depois da legenda eu vou colar o código que eu copiei de lá, que é um checkbox das linguagens preferidas. Lembra disso? Então, deixa eu dar um format document. Olha aí como ficou mais bonitinho. Então, agora eu tenho um fieldSet separando os dados pessoais, um outro fieldSet para as preferências. Esse botão de input, eu vou colocar ele lá embaixo. Ó.
Vou tirar do field set aqui e vou colocar ele lá depois do último field set, fora dos field sets todos. Vamos ver como é que isso vai aparecer lá. Olha aí, ó. Então agora eu tenho um field set com os campos, os objetos do formulário para dados pessoais, um outro field set para preferências, ó. Escolha suas linguagens para web. Então eu vou preenchendo o meu formulário. Boto o nome, boto o sobrenome, preencho as preferências e clique em enviar. Tem uma coisa interessante que é isso aqui. Tá vendo que a gente colocou o field set, ele fica pegando a largura inteira da página. Se eu reduzir aqui, ele vai diminuir a caixa. Porém, ele está ocupando, né, até o 100% da página aqui. Ó. A gente pode mudar isso. Ó. O field set aqui, eu posso pôr uma coisa que define a largura, que é o width, que o pessoal demorou muito para lembrar, né, Gabriel? Como é que muda a largura da imagem? É o width. Eu vou botar aqui para ele ocupar um tamanho X, sei lá, 300, ok? Field set 300. Só o primeiro field set. Ó. Vamos ver se isso vai mudar alguma coisa. Não mudou. J, por que que não mudou? Porque o field set não dá para ser formatado usando alguns atributos padrões do HTML. A gente vai conseguir fazer essas mudanças com CSS. Aí a gente tem várias opções para estar fazendo isso, tá bom? Tem uma coisa legal que eu quero mostrar para vocês. Eu recebi um link eu trabalhei nas eleições, né? E eles mandaram um link para mim preencher, para pedir a declaração de que eu trabalhei nas eleições. Olha o que veio para mim. Já viram isso, não? O que é isso? Abre o microfone e fala que eu não estou vendo o chat não, tá? É aqueles negócios que você cadastra. É o que eu acabei de mostrar para vocês, não é? O que é isso, pessoal? Formulário. Um formulário. Olha aí. Esse formulário, ele tá usando o CSS para formatar. Vocês conseguem ver que parece um 3D esses campos aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo aumentar para vocês conseguirem ver melhor. Olha o campo, ó. Não parece um 3D? Olha isso quando eu preencho aqui, ó. Número do título. Em qual? Tá mal feito esse formulário, tá vendo? O número do título era para aceitar só número. Eles não botaram só número. Tem um checkbox, tá vendo? Ó? Não consta. Olha que legal, quando eu marco aqui não consta, ele preenche para mim automático e não me deixa preencher mais aqui. Ó. Quando eu desmarco, eu consigo preencher. Viram que legal? Uma outra coisa importante, tá? Nos formulários, é sempre que tiver campos obrigatórios, você tem que identificar esses campos como obrigatórios. Eu vou pegar um formulário agora e vou mostrar para vocês. Ó, a data de nascimento, quando colocou aqui, já apareceu a máscarazinha para preencher, porém, olha lá, não aparece a caixinha igual a gente fez o nosso, para aparecer aquele calendáriozinho e tal, mais bonitinho, para poder evitar erros de botar uma data que não existe, como essa, por exemplo, ó, 9/9/1909, não existe essa data, né? Só que ele está deixando eu preencher o campo livremente, e isso pode causar muitos problemas. E veja que nada mais, nada menos do que é um órgão público aqui do Superior Tribunal Eleitoral, certo? Do TRE, não é qualquer coisa, né? Então, é um campo, um formulário que não está tão bem feito, mas está um pouco melhor organizado que o nosso. Então, eu vou fazer algumas demonstrações para vocês antes de passar o exercício que eu quero passar para vocês. É um exercício bem tranquilo, bem simples, tá? Mas vai ser legal para vocês estarem revisando aí tudo que eu já falei hoje para vocês. Mas antes disso, eu quero demonstrar mais algumas coisas. Por exemplo, os nossos formulários, olha só como é que eles estão.
Tá vendo que aqui está nome, em seguida vem o campo de formulário, sobrenome, em seguida vem o campo de formulário. Veja que ficou torto, né? Aqui o checkbox até que está arrumadinho, mas aqui os campos estão muito tortos. Olha o campo deles, não está retinho aqui? Olha, não está retinho aqui? Por que que o nosso não está retinho também? Porque a gente está colocando do lado do label. Do lado do label, e ele está pegando logo em seguida. Como o nome é uma palavra menor que o sobrenome, significa que vai ficar torto aqui também. E se eu tivesse mais campos, Jota, ia ficar mais um monte de outros campos tortos, igual aquele primeiro exemplo que a gente viu, ó. Esse aqui, olha só. Olha como está torto aqui, tá vendo? Veja esse outro exemplo aqui, ó. Ele tem os campos aqui, tá torto, mas ok, tá usando field set, ó, com legenda para poder organizar dados pessoais, dados profissionais, tá usando radio button, tá usando checkbox e tá usando text area. E botou aqui também, ó, dentro do field set. E depois ele deu aqui um BR dando espaço entre cada field set e colocou dois botões, um para enviar, um para limpar. Tá melhor do que esse, mas mesmo assim aqui tá torto ainda. Como é que eu faço para melhorar isso? O que que eu tenho que fazer para deixar retinho? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia de qual elemento que a gente já viu do HTML que eu posso estar usando para deixar isso aqui reto, em vez de ficar com esse negócio torto? Quem tiver, fala para mim. Ou no chat, ou abre o microfone e fala. Alguém? 5 segundos. 1. Esqueceu o nome, Maria Eduarda. 2. 3. 4. 5. Ok. Não tem problema. Olha só. Uma das coisas que a gente viu nas aulas anteriores, que a gente estava utilizando, inclusive na aula passada, e foi no desafio, foi tabelas. Então, eu posso utilizar as tabelas para organizar isso daqui. Como é que eu vou fazer para deixar reto aqui? Ó? Eu posso criar uma tabela com duas colunas, onde na primeira coluna vai estar a label e na segunda coluna vai estar o campo, o que significa que eles vão estar alinhados os campos. Entenderam? Então a gente pode fazer isso e colocar a tabela aqui dentro dessa field set, tá? Dentro de tudo. A gente precisa começar a entender esses conceitos, que eu posso usar essas estruturas umas dentro das outras. Tá? É uma coisa difícil, porque vocês estão bem no comecinho de entender algumas coisas, mas eu vou incorporando isso com vocês aos poucos, fiquem tranquilos, tá? Vou usar aqui uma table, ó. Vou deixar sem border, então border 0. Vou colocar aqui uma outra coisa, que é um width, definindo aqui a largura da minha tabela, não pode ser muito grande, então vou botar aqui 350. Já está o barra table. Eu já sei que eu vou ter pelo menos duas linhas, porque são dois campos que tem ali, então vou botar aqui um TR. Dentro de cada TR eu já sei que vai ter duas colunas, então dois TDs. Um TD e outro TD. Eu vou ter duas linhas dessa, ó, cada TR é uma linha, então eu vou botar duas linhas. Dentro da primeira linha e da primeira coluna, eu vou botar o primeiro label. Ctrl X, Ctrl V. Dentro da segunda coluna, eu vou colocar o input. Ó. Ctrl X, Ctrl V. Eu não vou precisar mais do BR, porque o BR era para ir para a linha de baixo. Como a tabela já vai colocar uma linha embaixo da outra, então eu não preciso desse TR mais. E agora, ó, eu posso pegar o segundo label, Ctrl X,
colocar dentro da primeira coluna da segunda linha, e o segundo input, Ctrl X, colocar dentro da segunda coluna da segunda linha. Mais uma vez, eu não preciso do BR. Agora, o que eu vou fazer? A gente sabe que esses dois campos aqui, ó, que vão ficar com as labels, eles são pequenos. Eu não preciso de ter um espaço tão grande. Então, se eu tenho 350, eu posso colocar um width aqui de 50, ou mais, né? Vamos botar aqui, vamos deixar 50 mesmo, depois a gente vê. E a segunda com o restante. Se é com o restante, eu não preciso nem colocar, tá? Vamos salvar. E vamos ver como é que isso vai aparecer agora. Olha aí como é que ficou bem melhor. Sim ou não? Tá ou não está mais alinhadinho, mais organizado? Se a gente pegasse isso aqui e reduzisse, olha só como é que ia ficar bem melhor. Bem mais organizado. Uma outra coisa que eu posso fazer é dar um espaço entre um e outro, né? Está muito colado ali. Então, entre um field set e outro, eu venho aqui e coloco um BR. E vai dar um Enter, para dar um espaçamento. Um outro BR também depois do segundo field set aqui, para os botões ficarem mais para lá. Uma outra coisa que eu posso colocar é um botão para ele resetar. Tem o botão de enviar e o botão para limpar. E aí, em vez de ser submit, é reset. Toda vez que vocês quiserem colocar um input, tá, pessoal? Fala assim, nossa, eu não lembro qual era aquele nome que o Jota usou lá do input. Não tem problema, você coloca um type, Ctrl espaço e escolhe. Olha a quantidade de opção que você tem. Olha o tanto. Alguns que eu nem mostrei para vocês, tá vendo? Eu quero aqui um botão reset, para ele resetar o formulário, limpar o reset. Pronto. Vou salvar e vamos ver como é que isso vai ficar lá. Olha aí como o espaço ficou melhor. Se eu reduzir um pouco o tamanho, olha lá. Aí tem uma coisa que a gente pode fazer para dar uma enganada, né, no nosso field set. Eu falei para vocês que não dava para reduzir o tamanho da largura, lembra? Não dava para utilizar o width do field set. Porém, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, e colocar todo o field set dentro de uma tabela. Por enquanto, uma tabela. A gente tem outros recursos, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês, dar uma palhinha do que a gente vai ver na última aula de HTML. Vai ser esse elemento aqui, ó, chamado div. Esse div ele é utilizado para criar divisões ou a gente montar os nossos layouts sem utilizar tabelas. Então, eu posso, por exemplo, colocar tudo isso aqui dentro de todo o nosso formulário dentro de um div, ó, e vim aqui dizer que esse div tem o width de 300. Será que isso vai fazer com que o que esteja dentro do width, ou seja, no caso o field set, fique menor? Em vez de 300, vamos colocar 350, porque é a largura da nossa tabela, né? Não adianta diminuir tanto também. Salvei e vamos ver como é que isso vai aparecer lá. Não reduziu o tamanho. Não reduziu. E se eu colocar uma tabela como eu estava pensando antes? Porque o div é outro que também a gente só vai conseguir editar ele com CSS. Então vamos botar uma tabela, uma table mesmo. Ó. Botar uma table de 350. Vamos colocar apenas um PR.
e apenas um TD. E vai abrir e fechar o TR e o TD e deixar tudo dentro. Do barra div, e aqui um barra table. Tem dois barra table. Veja o que foi feito. Deixa eu dar enter aqui para poder formatar. Eu criei uma outra tabela fora, apenas com uma linha e uma coluna, só para a gente delimitar a largura, para ver se o field set vai se ajustar a essa largura aqui. Vou salvar e vamos ver se agora ele vai se ajustar. Agora sim. Ó. Viu que a tabela fez o quê? A tabela apertou e o field set não pôde pegar a largura toda da página, porque ele agora está dentro da nossa querida tabela. Então, a gente usou tabela de novo para delimitar. Tá? Usou tabela para organizar aqui, ficar arrumadinho, ó, retinho. Usou tabela também por fora para limitar o tamanho do field set, do tamanho que a gente queria. E agora ficou bem melhor o nosso formulário HTML. Não tem todos os tipos de dados, não tem todos os tipos de campos, porém, ele tem os recursos necessários utilizando outras coisas que a gente trabalhou anteriormente, que é a tabela, que a gente usou bastante, e agora de uma forma meio que invisível, né? Se a gente for ver, a tabela não aparece, mas ela está ali organizando o meu formulário para ele ficar mais bonito, mais organizado, mais tranquilo. E com isso a gente finaliza aqui essa parte de formulários. Tabelas não é utilizado só quando a gente quer mostrar uma lista de coisas, né? Vocês viram que a gente consegue usar tabelas para organizar as áreas que a gente quer, delimitar larguras, entre outras coisas, né? Deixar as coisas mais retinho. Na aula passada eu mostrei como criar layouts com tabelas. Então assistam a aula passada para vocês conseguirem também ter algumas coisas a mais de interessante que eu falei com relação aos layouts. E eu vou botar aqui também outro desafio para vocês hoje. Não vai ficar só na aula, não. Então, ó, o desafio de vocês vai ser nada mais, nada menos do que fazer esse formulário aqui, ó. Esse exemplo 2, usando os recursos que a gente aprendeu hoje, tá? Eu vou passar para vocês essa imagem aqui. Na verdade, vocês nem precisam, pode pegar ela aí mesmo, que já está aí na apresentação de vocês, tá? Pode colocar essas mesmas informações que estão aqui. Ele está bem parecido com o que eu fiz agora há pouco aqui na aula, então, se quiser assistir essa aula depois, eu vou pausando e vou fazendo, vendo o que o Jota fez para colocar, para organizar. O meu ainda está melhor porque está retinho aqui, né? Esse aqui está todo torto. Ó. Só que esse aqui tem os campos head ou button, tem os campos text area e os campos checkbox, que eu também mostrei nessa aula de hoje como exemplo. Então, eu quero que vocês façam esse formulário aqui como exercício, tá? Para na próxima aula eu ver quem conseguiu, quem não conseguiu fazer isso daqui. Eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer. Basta, quando tiver necessidade, voltar aqui na aula e dar uma olhada. Tá? Eu vou tentar deixar já os capítulos bonitinhos de cada parte. Aqui vocês vão. Aqui a gente viu Radio Button, aqui a gente viu Checkbox, aqui a gente viu Text Area, aqui a gente viu Field Set, para que vocês não, se precisar voltar no vídeo, ir direto no ponto onde vocês querem. Beleza? Entendido aí qual é o exercício, qual é o desafio? Tentem fazer, tá? Por mais que não consiga, por mais que eu tentei, deu errado, deu erro, tentem, porque se vocês não tentarem, vocês não vão errar. Eu lembro o que eu disse, sem errar
vocês não conseguem aprender. Vai ser fácil, né? O último foi mais difícil, né, Kaká? Vocês passaram em quantos dias fazendo mesmo, hein? Eu vou parar a gravação.